É muito comum que surja agressividade em pacientes borderlines, justamente quando o outro com quem ele se relaciona deixa de cumprir uma função inconsciente esperada. No vídeo de hoje, em algum momento, eu vou falar sobre a função inconsciente do objeto para pacientes borderlines e como é que isso se associa às questões da agressividade em pacientes borderlines. Mas, antes de fazer isso, preciso dar um passo atrás e começar falando sobre duas características marcantes do paciente borderline, que são a angústia de separação e a sua precária capacidade de construir ferramentas subjetivas. É muito comum que o paciente borderline faça um empréstimo subjetivo do outro para compensar esse precário repertório subjetivo que ele tem. Bom, lembrando que esse precário repertório subjetivo que ele tem, que faz com que ele precise de um outro, precise fazer esse empréstimo desse repertório de um outro, está profundamente associado às questões de angústia e de separação. E aí, falemos então, de maneira resumida, das origens da angústia e de separação em pacientes borderline. Bom, e já vamos falar também da questão, então, da função inconsciente do objeto. Lá na infância, o que é esperado é que a criança, para usar um termo Lilliputiano, como nós falamos no vídeo que postamos aqui recentemente no canal, é esperado que a criança encontre, ao nascer, um ambiente suficientemente bom. Um ambiente que tenha uma certa estabilidade, que garanta aí uma certa continuidade do ser dessa criança, a partir das experiências daquilo que é chamado por Winnicott de holding materno, mas que podemos falar de um holding ambiental. É esperado que esse ambiente sobreviva aos ataques da criança, para até que essa criança consiga perceber que aquela divisão que ela fez entre objeto bom e objeto mau se refere ao mesmo objeto. Então, é muito importante que o ambiente sobreviva aos ataques da criança para dar tempo a ela de perceber que ela está atacando um objeto que, às vezes, a frustra, mas que também é um objeto de onde vêm as suas experiências de prazer, as suas experiências amorosas. Então, existe uma série de condições necessárias ao ambiente onde essa criança vai ter as suas primeiras experiências de encontro com os objetos, que são necessárias que ocorram de certas formas para que o psiquismo da criança possa crescer da maneira mais saudável possível, dentro das condições daquela criança. O que acontece com o paciente de Borges é justamente que lá na infância, na relação com o ambiente, na relação com os objetos de primeiros cuidados, esses não foram capazes de prover o mínimo necessário para que a criança pudesse fazer a introjeção de um objeto bom que lhe garantisse uma maior, chamemos de estabilidade psíquica. Isso vai estar na base das angústias de separação dos pacientes Borges. E aí, para falar de angústia de separação, deixa eu relembrar um momento assim fantástico da obra freudiana, que é a Lei do Princípio do Prazer, onde o Freud nos conta da experiência do seu neto numa brincadeira que ele vai chamar de fordar. For em alemão significa deixar ir, ir embora, e dar significa aqui, venha cá, venha aqui, volte. Então, Freud vai narrar que o seu neto tinha ali um carretel de linha que ele jogava por trás da cama e dizia fó, vai embora, e depois puxava de volta dizendo dá. E quando o carretel voltava, ele ria e ficava super feliz. E o Freud vai associar essa brincadeira do seu neto a uma tentativa de controle da angústia que ele sentia quando a mãe saía para fazer os afazeres da sua vida. O Freud está nos falando ali do que hoje nós chamamos de angústia de separação. Então, essa criança jogava o carretel e puxava o carretel numa brincadeira que tentava lhe garantir onipotentemente, fantasmaticamente, um controle sobre as idas e vindas da mãe, numa tentativa de controlar aquela angústia de separação que sentia em relação àquele objeto. Essa brincadeira era uma brincadeira integradora do ego daquela criança, das questões de estabilidade psíquica daquela criança,
frente às frustrações da vida. Porque quando o ambiente é suficientemente bom, o ambiente, a mãe, vão se desadaptando gradativamente à medida que a criança pode suportar. Então, aquela brincadeira que o método Freud fazia indica que aquela mãe, que aquele ambiente foram suficientemente bons para que a criança, inclusive, encontrasse um meio de lidar com a frustração da ausência daquela mãe. Como os pacientes bordas vão ter um ambiente, objetos, primeiros cuidados, que vão falhar bastante em prover esse mínimo necessário para que a criança possa ir lidando com as suas frustrações de maneira, digamos, minimamente adequada, seja lá o que isso significa de maneira mais precisa, esses pacientes vão começar a ter justamente a sensação de que os seus ataques ao objeto destruíram o objeto. Então, ele precisa ficar voltando ao objeto para verificar se aquele objeto ainda está vivo, se aquele objeto ainda existe. Ele não vai conseguir introjetar aquele objeto de maneira a lhe trazer um mínimo de tranquilidade de que aquele objeto existe e que vai voltar, de que aquele objeto não desapareceu. Então, isso aí é um dos elementos que está na base das origens da angústia de separação dos pacientes bordes. E é justamente por isso que, quando eles chegam lá na vida adulta, por exemplo, eles ficam buscando nas suas relações, nos objetos do mundo, isso que ele não teve na infância. E é a isso que nós estamos chamando de uma função inconsciente dos objetos esperadas pelos pacientes bordes. Ou seja, eles esperam que algo daquilo que eles não tiveram na infância seja encontrada em novas relações. E quando o outro não fornece, não desempenha essa função inconsciente esperada, isso faz com que o paciente border fique mais agressivo. Exemplo, é muito comum esses pacientes chegarem na análise e contarem que conheceram uma nova pessoa, seja um novo amigo, uma nova amiga, um novo amor, e começar a contar como aquela pessoa é maravilhosa, como aquela pessoa é fantástica, como aquela pessoa é incrível, e contar do quanto ele ou ela está se dedicando exaustivamente àquela relação. É claro que essa dedicação exaustiva espera uma resposta de uma determinada forma, uma resposta onde aquele outro vai conseguir desempenhar essas funções inconscientes esperadas do objeto. E aí, quando esse outro não desempenha, você vê o paciente border com muita raiva daqueles objetos, muita raiva daquele outro, começando a detonar a relação, seja porque começa a buscar outras pessoas no mundo para desempenhar aquele papel, e se um outro acenda uma maior possibilidade momentânea de desempenhar o papel esperado, aquele outro é abandonado. Ou porque começa a atacar o outro e aquele com quem se relacionava começa a ficar cansado, começa a ficar exaurido daquela relação e acaba se afastando. Bom, isso é uma parte do porquê que os pacientes borderlines têm essa agressividade para com o outro quando justamente eles não desempenham aquela função inconsciente esperada. Isso tem a ver com angústia de separação, porque aquele outro precisa sobreviver a esses ataques, precisa suportar esses ataques na expectativa do border, tem que compreender por que que ele está com raiva, ainda que às vezes o próprio border não sabe explicar tão bem toda a extensão daquela agressividade, que é o bem mais comum, inclusive. Uma outra manifestação da agressividade de pacientes borders tem a ver com um caso muito comum que acontece com os analistas, mas que acontece com os objetos em geral da vida desses pacientes. Essa pessoa pega o telefone para ligar para alguém para contar de uma grande angústia que está passando, de um sofrimento muito grande que está acontecendo com ele, por exemplo. Conta a história toda. E quando o outro, o amigo, a amiga, o amor, vai no telefone dizer de algo que se passou com ele, o paciente border diz: Não, cara, agora eu não vou conseguir falar, eu estou atrasado, eu preciso ir. E isso é muito agressivo.
porque não dá a menor possibilidade ao outro de vivenciar aquilo que foi estendido ao paciente border ao ouvir o problema que ele estava narrando. Mas o que acontece, isso não é tão falado na literatura, é que os pacientes borderlines têm um problema muito grande com a proximidade do outro. Peraí, Ricardo, agora não entendi. Você não disse que o paciente border tem uma questão com angústia de separação? Sim. Ele precisa verificar se o objeto está ali para ele. Mas isso tem um limite, porque se ele se aproxima demais do objeto, a subjetividade do outro começa a aparecer, e quando a subjetividade do outro aparece, isso não põe limite. E esses limites são sentidos pelo border de forma desconfortável, porque ele precisa que o outro funcione da maneira que ele espera, e não perceber que o outro tem uma alteridade que independe das necessidades, dos desejos daquele paciente border. Isso é muito comum com o analista. Qual analista que trata paciente border, que nunca recebeu uma ligação do paciente, que conta uma coisa para você, algo de, em geral, de alguma angústia dele, e assim que ele te conta, se você vai tentar falar alguma coisa, ele fala, não, eu já estou bem, obrigado, eu vou lá, né? Algo do gênero. Porque ele verificou que você está vivo, ele verificou que você está disponível ali para ele, e é o que ele precisava. E aí o medo é que se ele dá mais espaço naquilo, o limite para o outro pode ficar claro. E como eu mencionei ainda há pouco, isso é muito desconfortável para pacientes de bordas, né? Uma outra coisa que a gente pode mencionar são as questões de defesas maníacas, um outro lugar onde a agressividade borderline aparece, talvez, nas suas formas mais intensas. O paciente border tem uma questão com vazio muito grande, existe um vazio que é experimentado em pacientes desse tipo, que é muito narrado nas sessões de análise por eles, quando ganham confiança com o analista, quando a transferência está mais bem estabelecida. E esse vazio, entre outras coisas, tem uma proximidade com uma certa sensação de morte interna. E na tentativa de se proteger dessa sensação de morte interna, os pacientes bordes começam a ter ali o que na literatura psicanalítica é muito conhecido como defesa maníaca, que pode ter uma série de apresentações, e uma apresentação que acontece bastante nos casos mais graves de pacientes bordes, são aquelas cenas onde o paciente acontece algo na vida, numa determinada relação, e o paciente quebra a casa inteira. Tem um excesso de raiva, um excesso de fúria, que depois ele próprio vai ter dificuldade de explicar por que aconteceu, porque ele está na chave de uma defesa maníaca. Então, essas agressividades que aparecem quando o outro não funciona da forma esperada, com aquela função inconsciente que os objetos devem ter, na perspectiva do paciente border, é claro, nessas ligações telefônicas onde não se dá espaço para que o outro se coloque, nessas defesas maníacas. Isso é bem conhecido aí na literatura psicanalítica sobre pacientes borderline. Agora, tem uma coisa que muita gente faz confusão, que quando o paciente borderline faz o famoso cutting, que não apenas pacientes borderline fazem, que é aquela coisa de se cortar, se machucar, no paciente border, isso não tem a ver com uma agressividade que retorna sobre ele. Isso é um erro muito comum que eu vejo muitos alunos iniciantes pensando sobre pacientes bordes, psicanalistas iniciantes pensando sobre pacientes bordes. Os cuttings, no caso dos pacientes bordes, e aí que eu estou falando especificamente no caso de pacientes bordes, tem um outro significado. Aquilo é um controle de angústia. É muito comum você ouvir a narrativa de pacientes bordes, que quando vão falar do porquê que fazem um cutting, eles vão dizer que eles sentem como se algo esvaziasse. Ele está falando daquelas angústias que ele tem, que ele, obviamente, não sabe nomear, não sabe suas origens, e essa angústia que está associada a um vazio ali muito grande, um vazio que tem a ver com essas relações precárias da sua infância, que não foram minimamente capazes de prover aquele mínimo que ele precisava para se organizar melhor, faz com que ele tenha contato com um vazio tão grande que traz uma angústia imensa que precisa de alguma forma ser esvaziada. E aquela dor que ele sente concorre com a sensação de angústia
causando um certo esvaziamento. Esse se machucar que o paciente border faz não tem a ver com o retorno de uma agressividade, com o retorno de uma raiva sobre si mesmo. Tem a ver com um esvaziamento, um controle de angústia. Bom, eu acho que basicamente era isso que eu queria falar com vocês sobre a agressividade do paciente bordes. E claro, por favor, isso aqui é um recorte didático, é um recorte sucinto, que não esgota o tema. Muitas outras apresentações da agressividade em bordes podem ser tratadas, faladas, e mencionadas, mas aqui eu queria trazer basicamente essa relação com essa função inconsciente que os objetos têm na vida dos pacientes bordes, justamente pela precariedade desse ambiente que não foi suficientemente bom. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e aproveita para conhecer o nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo.